dia as doenças psicossomáticas que as pessoas têm, as doenças que tem nesse mundo, é por causa de frustrações. E Deus falou muito no meu coração. Ontem tivemos uma oração abençoada aqui. Já convido os irmãos, toda sexta-feira, a partir das 9h30 até as 11 horas, estamos aqui. Né, Gil? E está sendo uma bênção. Então, que o Espírito Santo venha guiar os nossos projetos, que os nossos projetos estejam na direção de Deus, que tudo vai dar certo. A Bíblia fala que aquele que edifica a casa sobre a rocha, pode vir o que for, pode vir a tormenta, pode vir a água que for, que ela vai ficar firme. Mas aquele que edifica a casa sobre a areia, quando vem o vento, quando vem a provação, né, Rosa? Porque Deus nos prova. Deus nos prova. Foi falado ontem aqui. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Depois foi tentado. Veio a prova. E a prova vem para todos. Tanto na área espiritual, na área profissional, no nosso físico. Então temos que estar ali com o nosso projeto, o arquiteto do mundo, nosso Deus, Jesus, que criou tudo e todos. Se nós confiarmos nele, entregar nossos projetos a ele, tudo vai dar certo. Amém? Pastor Arnaldo estará ministrando a palavra de Deus para nós essa noite. E glória a Deus. Irmãos, e glorificar a Deus não paga nada. Pode glorificar à vontade. Amém? Deus abençoe. Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. E eu não vou sair do tema não, viu? Não combinei com vocês. Pastor Alain me deu liberdade. Disse que eu poderia discorrer sobre qualquer tema. Eu venho meditando numa palavra já há algum tempo e fiz algumas anotações. E nós não vamos sair da edificação não, pastor. O tratado de Deus hoje aqui é edificação. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Glória a Deus. Eu vou fazer uma leitura um pouco extensa, mas creio ser importante. Então, por gentileza, acompanhe a leitura. Eu vou ler todo o capítulo 2. Pastor, vai ser importante. Acompanhe a leitura, por gentileza. Capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus,
para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém? Nós fizemos a leitura do capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. Essa carta, juntamente com Colossenses, Filemão e Filipenses, são chamadas de cartas da prisão. As cartas da prisão foram escritas entre o ano 61 a 63, quando Paulo, na sua segunda viagem missionária, foi para Roma, foi preso, estava preso em Roma. Nesse período, Paulo escreve essas cartas. Escreve essas 4 cartas. Se você quer um estudo mais profundo, eu aconselho você a ler Efésios e Colossenses. Porque o objetivo da carta de Paulo aos Efésios é mostrar a igreja como o corpo de Cristo. Mais ou menos 50% a 60% das informações que contém em Efésios, você vai encontrar Paulo recitando elas em Colossenses. Só que a diferença é que em Colossenses, Paulo mostra Cristo como a cabeça da igreja. Aí você completa. Em Efésios você tem o corpo. Em Colossenses você tem a cabeça. Essas cartas foram escritas com esse objetivo, de mostrar que a igreja, ela tem um construtor, ela tem alguém que organizou e tem fundamento. Como toda boa construção, precisa de um fundamento. Efésios contém 6 capítulos. É uma carta pequena em quantidade de palavras e capítulos. E essa você pode dividir para um estudo mais aprofundado em 2 partes. Do capítulo 1, 2 e 3, você vai ver a chamada da igreja. Do capítulo 4 ao capítulo 6, ele vai falar da conduta da igreja. Então, nos 3 primeiros capítulos, na metade da carta, Paulo vai estar falando sobre a chamada.
por quê, como foi, o que aconteceu. E nesse capítulo específico que nós estamos falando, ele fala da edificação. Edificação, irmãos, é construção, é levantar. E ele vai citar aqui algo que lá, que vai se amarrar a uma visão de Pedro. Em 1 Pedro 2:5, Pedro vai falar que nós somos pedras vivas. Nós somos pedras vivas. E Paulo está dizendo assim, aqui que antes estávamos mortos. Então agora você começa a fazer um paralelo nessa construção, nessa edificação que Deus está fazendo. Pastor Alain foi muito sábio. Ele disse que Deus faz coisas que a gente fala assim, não vai dar certo. Isso não tem jeito, Deus vem e resolve. E às vezes a forma dele resolver é simples. Paulo está dizendo aqui, olha, o material que Deus vai usar, que Deus está usando para construir esse templo, e você vê que no final do texto que eu li, existe um objetivo, não é de qualquer maneira. Paulo diz assim, Deus vai pegar o que não presta, o que não tem vida, porque ele vai dizer, todos estavam mortos em ofensas e pecados, e é este material que Deus vai usar. Deus vai usar um material que já tinha sido descartado. Todos nós, se olhássemos para nós, antes de Jesus entrar na nossa vida, não servíamos para Deus. Porque a Bíblia vai afirmar que o pecado cria um imenso buraco, um imenso abismo entre nós e Deus. Quando nós pecamos, fomos destituídos. Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. Quando você lê o livro de Romanos, capítulo 3, 4 e 5, te dá essa ideia. Então não era material útil. Mas quando você olha para Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, vai dizer que agora nós somos pedras vivas. Olha aí. De matéria morta, transformados por Cristo, somos pedras vivas. E no texto que nós lemos aqui, Paulo vai dizer que a edificação começa pela pedra principal. A pedra de esquina. A pedra ampla, a pedra forte, todas as demais pedras vão sendo travadas nela. A construção daquele tempo não era feita como hoje. Era colocada uma pedra forte, firme, e se o local já tivesse essa rocha, melhor ainda. E as demais pedras iam sendo travadas nessa pedra, e ela ficava numa esquina, porque toda a força da construção ia culminar nela, e ela sustentava toda a base. E em cima daquela base levantavam as paredes. Jesus veio como a pedra principal de esquina, se colocou na esquina, e ele pegou os seus apóstolos e profetas e disse, agora vocês vão ser o alicerce da minha igreja. A igreja agora precisa ter um corpo. Ô Jesus, bacana, o senhor está usando os apóstolos e os profetas? Sim. Só que agora, cada tijolinho que vai ser colocado nesse alicerce, era um material imprestável, irmão Jeremias. Era um material morto. Não tinha função, não tinha validade nenhuma. Mas quando passamos pela mão de Jesus, e aqui entra o texto que lemos. Do verso de 1 a 3 do capítulo 2, Paulo vai demonstrar a natureza humana. O humano sem a intervenção da graça é imprestável, morto, vivia segundo o curso do mundo, estava nas mãos do príncipe das potestades do ar, desobedientes, andava pelos desejos da carne, dos pensamentos, era imprestável para a construção do templo de Deus. Mas passa pela mão de Jesus.
Dos versos 4 ao verso 6, e aí tem uma palavrinha no verso 4, no verso 11 e no verso 13, aparecem algumas palavras. Essas palavras elas vão mudar a situação. É uma conjunção, mas, portanto, todavia, porém, contudo. Essas palavras são uma conjunção. E essa conjunção proporcional, no caso aqui, ela vai fazer o seguinte: ela vai pegar uma informação, e quando a palavra mas aparece, o que vai vir na sequência é oposição àquilo que foi escrito. Então Paulo vem descrevendo a característica humana, o pecado, morto, entrega as suas próprias paixões, fazendo aquilo que queria, o que seus pensamentos levavam. Aí ele diz, mas, e se você prestou atenção na leitura, eu fiz questão de enfatizar o mas e o portanto que aparecem nesses textos. Mas Deus, versículo 4, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça. A misericórdia de Deus e o grande amor de Deus vai proporcionar a graça. Eu estou tentando lembrar o nome de um autor aqui. Aquele material que vocês me deram de presente, um material maravilhoso. Não é Armínio, é Armínio, né? Jacob Armínio, né? Jacob Armínio, quando ele vai defender, ele vai falar sobre a graça de Deus, ele faz uma ilustração que eu achei muito bacana. Jacob Armínio diz que acontece uma discussão dentro de Deus, olha só, não existe isso, né, irmãos? Mas para que pudesse entender o que é a graça, ele vai explicar a graça. Ele diz que o próprio Deus, dentro de Deus, tinha uma discussão, uma reunião, que a justiça de Deus dizia, o homem pecou, tem que morrer. Aí o amor de Deus dizia assim, dá uma chance a ele. A justiça dizia, não, ele pecou, tem que morrer. E o amor dizia, dá uma chance a ele. E ficaram nessa discussão. Tudo isso, segundo Armínio, estava acontecendo dentro de Deus, para ilustrar a graça. Aí chegou um momento que não chegaram no consenso. Aí então, o amor disse assim, vamos fazer o seguinte, vamos consultar a sabedoria, para ver o que a gente faz. Aí então a sabedoria de Deus foi consultada. E o amor disse, eu quero uma segunda chance para ele. E a justiça disse, eu quero ele morto, porque ele pecou, vamos fazer outro. Aí a sabedoria pensou e disse assim, e se nós criássemos uma situação mediativa, que pudesse dar ao homem uma segunda chance, porém, a decisão teria que ser dele. Aí alguém pergunta, mas o que nós vamos fazer? O amor diz, gostei da ideia, mas o que vamos fazer? Aí se apresenta alguém e diz assim, eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá e vou cumprir a justiça de acordo com o amor. A esse foi chamado de graça. Porque era um presente não merecido. Graça significa um presente dado para alguém que não merecia recebê-lo. Jesus se torna a justiça de Deus nele, e a justiça de Deus nele transborda o amor de Deus para nós. E quando nós decidimos aceitar a Jesus como nosso Salvador,
é a misericórdia e o muito amor de Deus, que João, quando vai expressar isso, ele não tem uma palavra que pode ilustrar. Ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal. Porque não tem como explicar a quantidade, a profundidade, a grandeza do amor de Deus. E entenda que Deus é justiça na totalidade e amor na totalidade. E a justiça de Deus se cumpre em Cristo quando Ele diz: Pai, está consumado. A justiça de Deus se satisfaz porque um humano morreu inocente no lugar de outros. E a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E o que Paulo vem trazer aqui é essa ideia. O muito amor de Deus e a benignidade dele promove a graça. Aleluias. E essa graça, ela é uma graça salvadora que está em Cristo Jesus. No versículo 7, Paulo vai reforçar que essa graça, além da salvação, ela vai promover riquezas. Ela vai promover riquezas. Deus em Cristo, ao salvar o pecador, Ele pega aquele material morto, em ofensas e pecado, ressuscita ele. E Pedro vai dizer que agora não somos mais um material morto, agora somos pedras vivas. O edifício já está, a base do edifício está preparada. A pedra de esquina está colocada, já está fundamentada, não se move, é a pedra. Aqui nós vamos usar aquela expressão que Jesus e Pedro conversando lá, diz: tu és, pastor Alain pregou sobre isso aqui, né? Tu és a lasca da pedra e eu sou a pedra. Essa é a expressão que Jesus usa lá, Petros e Petra, né? Petros e Petra. Tu és Petros, uma lasca da pedra, uma pedrinha, um pedaço da pedra, e eu sou a pedra. Jesus diz assim, ó, o fundamento sou eu sou a pedra de esquina. Apóstolos e profetas são pedras escolhidas, moldadas, trabalhadas para fazer a base. Agora eu preciso ressuscitar o material morto e transformar em pedras vivas. E cada um de nós somos um tijolinho na construção do Senhor. E aí Efésios 2 vai dizer que com isso Deus constrói o corpo, a igreja. Nós somos edifícios vivos. E quando ele vai encerrar, a partir do versículo de número 20, ele diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, e isso aqui é muito importante para nós, no qual todo o edifício, aí nós entramos aqui como igreja, bem ajustado, não é de qualquer jeito, bem ajustado. Quando Cristo me salvou, quando Cristo te salvou, Ele não salvou para ser mal ajustado. Nós não podemos andar de qualquer jeito. Nós temos um compromisso com o nosso Salvador. Ele é Senhor da nossa vida. E muitas das vezes nós esquecemos isso. Batemos no peito e dizemos assim: sou crente, sou salvo. Mas temos uma vida que não condiz com a santidade exigida para ser salvo. É por isso que o edifício precisa ser bem ajustado. Eu não sei se alguns dos senhores aqui já trabalhou na área de ferramentaria. Talvez tenhamos alguém aqui. No início da minha vida profissional, eu fiz mecânica, hoje eu trabalho numa outra área. E durante 14 anos eu trabalhei na área de manutenção mecânica de equipamentos. E uma das áreas que tinha dentro da empresa era a ferramentaria. E quando nós tínhamos um equipamento que estava com muita folga, e na hora de fazer as peças, errava-se a medida por causa das folgas, esse equipamento nós éramos chamados da manutenção, desmontávamos todo o equipamento, e aquelas peças que estavam gastas, nós enviávamos para a ferramentaria. E a ferramentaria ia fazer os ajustes necessários. Algumas vezes a peça era substituída,
outras vezes enchiam ela de solda e passavam novamente nos maquinários para deixar ela pronta. Devolviam, nós montávamos a máquina estava ajustada. A máquina bem ajustada voltava a produzir da forma correta. Não vou entrar em detalhes, não temos tempo para isso. Mas às vezes Deus nos ajusta. Algumas vezes uma simples passada de lixa resolve o problema. Mas tem vezes que Deus precisa passar uma grosa, uma lima grossa, para arrancar o cascão que existe em nós. Às vezes é preciso Deus colocar a gente na prensa dele, no torno dele, para tirar, pastor Salve, aquela cascadura do ferro que atrapalha e enferruja. Mas pode ter certeza que se Deus está trabalhando na tua vida e ajustando o que está de errado, Ele é cuidadoso, Ele não vai te matar, Ele está fazendo isso para melhorar a sua vida. O edifício tem que ser bem ajustado. As pedras que formam o corpo de Cristo precisam ser bem colocadas no prumo, na régua. E quando se fala de prumo, se fala de nível de construção. Quem trabalha com construção sabe, o prumo vai dar a ideia do ajuste vertical, enquanto que o nível vai dar a ideia do ajuste horizontal. Deus trabalha no vertical, que é o teu espiritual com Ele, mas também trabalha no horizontal, que é a sua vida cotidiana, relacionamento de família. Não adianta nada você vir aqui, levantar a mão, chorar, falar em línguas estranhas e em casa brigar, ofender, machucar as pessoas que estão ao seu lado e que te amam. Ajuste, melhore. É você quem decide. Sou eu quem decido. Eu costumo dizer, quando me falam a respeito de casamento, esse dia me procuraram, eu estou orando para Deus preparar alguém para mim. E eu disse à pessoa, saiba de uma coisa, o amor não é sentimental, não é coisa de paixão. Aquela coisa, amor à primeira vista. Não, irmãos, amor é uma decisão. Quando eu decido amar alguém, é uma decisão. Amar a esposa, amar o marido é uma decisão que você tomou. Então não é aquela coisa de, eu senti um arrepio, isso é paixão. Pode acontecer? Pode. É pecado? Não, não é pecado não. Mas amor é decisão. Então quando você procurar alguém para casar, entenda, você precisa decidir amar aquela pessoa. E isso é pessoal. Quando Jesus ajusta as nossas vidas, nós precisamos entender que no vertical é comunhão com Ele. Vertical é oração, vertical é leitura de Bíblia, vertical é consagração de vida. Vertical é levantar de manhã e dizer, Deus me dá graça, para que eu não peque contra Ti nesse dia, nem contra mim, nem contra meu próximo. Isso é vertical. Mas horizontal é você se preocupar com quem está do seu lado. É você se preocupar com a sua vida, o testemunho que você dá. Porque a Bíblia diz, vós sois sal da terra e luz do mundo. O crente tem que brilhar onde ele está. O Senhor não tem agente secreto. O Senhor não tem agente secreto. E uma das ordenanças é ser-me-eis testemunhas. Nós temos que viver Cristo na nossa vida, Ele é a cabeça. E nós fazemos parte do corpo. Edificar, construir um edifício ou casa, é necessário um fundamento. No caso da igreja, o fundamento foi feito por Cristo, utilizando os apóstolos e profetas, sendo Cristo a pedra de esquina. No verso 21, entendemos que para ser templo santo do Senhor, é necessário ser bem ajustado. E além de ser bem ajustado, nós precisamos crescer. Quando você se ajusta, quando você se adequa, o crescimento é automático na sua vida. Pastor, há muito tempo eu não sinto a alegria.
Precisa se ajustar. Pastor, há muito tempo eu não choro no culto. Precisa se ajustar. Há muito tempo eu não falo em línguas estranhas. Precisa se ajustar. Há muito tempo eu não leio a Bíblia. Precisa se ajustar. Pastor, a minha oração não passa do teto. Precisa de ajuste. Nós servimos a um Deus vivo. Nós servimos a um Deus que escuta as orações. Eu acho que a minha hora já foi, né? Hã? Eu vou encerrar. No qual todo edifício bem ajustado, versículo 21, cresce para templo santo do Senhor. Templo santo no Senhor. 22, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Sabe por que não sentimos mais a alegria do Espírito Santo, alguns de nós? Porque Deus não mora mais em nossos corações. Se ajuste. Se ajuste. Tenha temor. Tenha misericórdia de ti mesmo. Não perca seu tempo. Pastor Alan disse aqui que tempo não se recupera. Não perca seu tempo. Seja crente para ir para o céu. Sabe o que vai ser frustrante? Se Jesus vir hoje e alguns não irem. Você já pensou nisso? Já pensou nisso? Jesus vem hoje e fica um grupinho discutindo aqui o que aconteceu, por que não foi. Não vai resolver nada, já aconteceu. E eu vou dizer para você que Jesus vem antes do que você imagina. E se você não está pronto para Jesus vir hoje, precisa se ajustar. Porque você precisa estar pronto agora. Porque Jesus pode vir antes do término desse culto. Não tem mais nada para acontecer. Biblicamente, tudo já se cumpriu antes dele voltar. Só falta Jesus vir. E há muito tempo João viu. No capítulo 14, versículo 14 de Apocalipse. João viu sentado de frente ao templo de Deus. De frente à porta do templo de Deus. Com a foice na mão e atento. Aguardando que um anjo saia de lá e diga para ele, pode descer. Já é hora de colher. João viu isso há mais de 2000 anos atrás. João morreu esperando Jesus. Paulo morreu, foi decapitado, e antes que a cabeça dele saísse do corpo, ele esperava Jesus buscar ele arrebatado. Pedro, crucificado de cabeça para baixo, morreu com o sangue juntando no seu cérebro, mas até o último instante ele esperava Jesus vir buscar ele. E você? Espera Jesus hoje?